gente, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais uma aula aí virtual. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o tema da imagem. Podemos perceber que aqui nós temos a divisão regional do Brasil. Na verdade, nós vamos falar sobre a regionalização brasileira e também de uma forma geral. Só para recapitular, recentemente nós consideramos o conceito das categorias do espaço geográfico. E quando nós falamos especificamente sobre região, nós classificamos região como um agrupamento ou ajuntamento de partes da superfície com características em comum. Vale a pena lembrar que quando nós falamos em regionalização, nós estamos falando de um processo um pouco mais amplo envolvendo o conceito de região. No caso do Brasil, especificamente, como o Brasil apresenta um território, uma extensão de superfície significativa, esse processo de regionalização ele é fundamental para compreendermos e estudarmos as características gerais do país. Por quê? Quanto maior um território, maior serão as suas características. Quando nós pegamos esse território maior e o dividimos em partes ou porções menores, que são justamente as regiões, fica muito mais fácil de compreender o país como um todo. Nesse caso específico, nós vamos estudar as partes e a partir dessas partes nós vamos chegar ao todo. Só para vocês terem uma ideia, nós sabemos que o Brasil ele apresenta 27 unidades federativas, das quais são 26 estados e o Distrito Federal. Nesse processo, nessa configuração atual da divisão regional brasileira, essas 27 unidades federativas, elas são distribuídas em 5 grandes regiões. Nós chamamos essas regiões de macro-regiões. Percebam o seguinte, ao invés de nós estudarmos 27 partes individualmente, nós vamos estudar 5 agrupamentos gerais. Por exemplo, a região norte compreende 7 unidades federativas. A região nordeste são 9. Nós temos aqui no centro-oeste 4, 3 estados e o Distrito Federal. Na região sudeste nós temos mais 4 unidades federativas e no sul mais 3. Com isso fica muito mais fácil de se entender o Brasil. Aí surge a seguinte pergunta: será que o Brasil sempre apresentou essa atual configuração regional? A resposta é não. O IBGE, desde a década de 40, vem fazendo estudos, e vem divulgando resultados desses estudos, de modo que o Brasil ele já apresentou 6, contando com a atual, diferentes divisões regionais. Em cada uma dessas, alguns aspectos eram considerados. Talvez um estado que antes fazia parte do Nordeste percebeu-se algumas tendências mais associadas à região Norte e assim por diante. Vale a pena destacar que cada um desses estados constituintes de uma região, eles vão apresentar características em comum. E essas características quase sempre estão ligadas a aspectos físicos, aí envolve clima, relevo, vegetação, aspectos econômicos, geralmente atividades econômicas similares, e também aspectos socioculturais. De modo que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o nosso estado, ele está dentro da região sudeste, juntamente com o Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Por quê? Porque o nosso estado ele apresenta características muito mais próximas desses estados vizinhos do que estados mais distantes. Por exemplo, o clima do Rio é um clima do tipo tropical de altitude, uma porção também do tropical úmido, que é diferente do clima amazônico, que é o clima equatorial. Só um exemplo para a gente poder entender bem essa questão. Porém, recentemente, algumas regiões brasileiras elas foram apresentando uma tendência econômica muito forte. Hoje em dia nós vivemos em um momento onde as atividades econômicas têm um peso muito significativo. E isso foi fazendo com que alguns geógrafos pensassem uma outra forma de organização. Por exemplo, essas 3 regiões aqui em destaque, que são as chamadas regiões concentradas, na concepção de Milton Santos, elas têm uma tendência em comum. Centro-Oeste, Sudeste e Sul têm uma economia muito abrangente, que faz com que essas 3 regiões
tem uma ligação bem direta. Então, alguns desses geógrafos, eles propuseram uma outra forma de regionalizar o Brasil. Ao invés de você pegar aquelas 5 macro-regiões do IBGE, você pega essas 5 e transforma em 3 aglomerados. Esses aglomerados, eles se chamam complexos. Então, hoje em dia, oficialmente, o Brasil ele trabalha com 2 formas de divisão regional. A divisão proposta pelo IBGE, desde a década de 40, que hoje se configura dessa forma, que é a divisão em macro-regiões, 5 regiões, e a divisão em complexos regionais. Essa divisão em complexos regionais ela é um pouquinho diferente. Por quê? Ao invés, de levar em conta aspectos somente físicos, e econômicos, ela leva em conta aspectos geoeconômicos, São aspectos mais abrangentes. E ela reduz essas 5 macro-regiões para 3 complexos. São eles: complexo ou região amazônica, que compreende a maior parte dos estados da região norte e também um pedacinho, de alguns estados aqui do Nordeste e do Centro-Oeste. O segundo complexo é o complexo nordestino, que abrange a maior parte dos estados da região Nordeste e uma porçãozinha aqui do norte de Minas Gerais. E nós temos aqui o complexo ou região Centro-Sul, que seria uma espécie de um ajuntamento ou reunião dos estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Como eu disse para vocês, essa forma atual de regionalização do território brasileiro, ela é bem utilizada e ela é mais simples de nós entendermos. Como eu já disse para vocês, qual era o nosso ponto inicial de partida? Eram as 27 unidades federativas. Com as macro-regiões, eu já consegui reduzir o número de 27 para 5. E agora a redução ainda é maior. De 5, eu pego 3 complexos. Então, se nós formos estudar o Brasil, seria muito mais simples se nós estudarmos a partir de 3 pontos principais do que de 5 ou 27. Por isso que um processo de regionalização ele é muito importante, porque ele ajuda a facilitar o nosso entendimento a partir dessa compreensão conjunta de partes da superfície, como se fosse uma espécie de um resumo das principais características do nosso país. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, e até uma próxima ocasião. Um abraço.